Irmãos, antes de eu começar a pregar, eu tenho um comunicado a dar para a igreja, que a igreja possa ficar ciente. Ah, pastor, mas a igreja está meio vazia hoje. Mas eu sei que o povo de Deus, ele tem um bom hábito de espalhar as notícias, né, com facilidade. Não é fofoca, não. Né? É que é um sistema de comunicação que existe dentro da igreja, né, de transmissão, transmissão de informações. Mas é uma boa notícia, né, irmãos? Eu queria comunicar à igreja que Keila Cristina está grávida. É forte, né, irmão? Já entrou no 3º mês. Eu sei que a notícia vai espalhar, então, aleluia. Aí eu vou botar eu tô pensando se eu ponho de irmã Cano. Hein, né? Arrascaeta não. Faia também não. Mas, irmãos, é uma grande bênção. Mas nós carecemos da oração dos irmãos, né? Que é um processo, né? Keila tem feito vários exames. E a gente, em 2017, teve uma perda. Já na gravidez de Sofia também, a Keila teve diabetes gestacional, né? Teve diabetes gestacional. Agora ela fez o exame já. A glicose dela está um pouquinho alterada, então já tem que ter uma atenção especial, né? A pressão dela, toda vez que ela vai no médico, também está alterada, né? Pressão alta, né? Mas aí tem que fazer o controle direitinho, até porque ela já não é mais ela já está, aleluia. Eu entrando em crise aqui. Aleluia, o vento soprando para o meu lado. Mas tem aí que ter algumas atenções especiais, tá? Então a gente está comunicando à igreja que tem sempre um irmão que quer dar um doce, tem um irmão que quer dar não sei o quê, tem irmão aí, não está fazendo, não é fazer desfeita, irmãos, é só para a gente passar para a igreja, que a igreja tem que saber, e a Bíblia fala que a gente tem que comunicar aos santos nas nossas necessidades, né? Então só para informar, mas é uma grande bênção, uma grande alegria. A gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito. Amém? Então está falado, está dito. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Mateus 14. Estava falando ali, brincando com o pastor Alex. Pastor Alex, não, na verdade ele brinca comigo, né? Ele que fala, que eu falei, pastor Alex, essa mensagem é nova. Aí ele já vai começar a treinar a próxima, né? Porque como a gente tem alguns compromissos de ministração, sempre a gente tem que estar criando mensagens. E, irmão, não é fácil, não. Mensagem nova é difícil. Eu tenho algumas mensagens antigas, mas a gente sempre tem que ter o desafio das novas mensagens. E eu acho que 2021 para cá, só na nossa igreja sede, eu preguei que mais de 10. Eu prego umas 5 vezes no ano lá. 15, né? Umas 15 mensagens. Irmão, 15 mensagens novas, irmão, é um negócio absurdo, né? 15 mensagens novas. Então essa mensagem é uma mensagem nova, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, como falou ao meu coração hoje.
Está aqui, ó. Mateus 14 diz: por aquele tempo Herodes... Não, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, ou na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa que eu acho interessante a efeito de introdução. Deus não leva ninguém a um propósito sem antes levar ele a um processo. Vou repetir. Deus não leva ninguém a um propósito sem antes levar ele a um processo. Processo é onde você aprende. Propósito é aonde você entende. Às vezes você está em um processo e você ainda não entendeu o propósito. Mas quando acaba o processo, você entende o propósito. O nosso mal é que a gente quer entender o propósito ainda estando no processo. Por exemplo, José, quando foi lançado na cisterna, ele estava no processo. Quando José foi para a casa de Potifar, ele estava no processo. Mas quando ele foi parar na prisão, ele continuou no processo. Então, a etapa da cisterna, da casa de Potifar e da prisão, para José, representava processo. Mas quando ele interpreta o sonho de Faraó, e quando ele vira governador do Egito, ele entra no propósito. Então, hoje, o que tu está vivendo, pode ser o tempo do processo. Porque é através do processo que Deus vai te levar ao propósito. E esse texto, ele fala muito sobre processo e propósito. Por quê? Versículo 22 diz que Jesus ordena que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. O texto começa dizendo que Jesus ordena que eles entrem no barco. Então escute, quando a gente vê Jesus ordenando, a gente tem que compreender que ordem de Jesus não é para ser questionada. Ordem de Jesus é para ser cumprida. Pastor, mas eu vou chorar, mesmo chorando, obedeça. Pastor, mas eu não vou gostar, mesmo não gostando, obedeça. Pastor, mas vai contra a minha vontade, mesmo indo contra a tua vontade, obedeça, porque a ordem de Jesus não é para ser questionada, a ordem de Jesus é para ser cumprida. E a ordem de Jesus era que eles entrassem no barco e fosse adiante para outra margem. E eu acho interessante que nesse texto você vê um direcionamento de Jesus para os seus discípulos. E qual foi o direcionamento? Outra margem, outro lado.
E aprenda uma coisa: Deus não trabalha com velocidade, Deus trabalha com direção. E eu te provo isso. Você lembra de Noé? Deus fala com Noé para Noé construir a arca. E Noé constrói a arca. Mas Deus não pediu para Noé colocar volante. Porque Deus não trabalha com velocidade, Deus trabalha com direção. E eu vou te dizer outra coisa, irmãos. Deus, ele não vai te direcionar por um caminho que ele não vai garantir a chegada. Não, eu vou repetir para você pegar. Deus não vai te direcionar um caminho que ele não vai garantir a chegada. Se Deus te direcionou por um caminho, pode ter certeza que a chegada é certa. E aí eu quero liberar uma palavra para você hoje aqui. Deus te direcionou por um caminho, você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai nadar e morrer na beira da praia. Você vai chegar aonde Jesus falou que você chegaria. E a ordem de Jesus é que os discípulos fossem adiante, ou vá adiante. E eu acho interessante, porque quem está enviando os discípulos é Jesus. E eu pensando em casa, eu fiz uma reflexão. Irmãos, flecha não tem direção própria. A flecha é lançada aonde o arqueiro quer. E na sua vida é assim. Você não tem direção própria, você só vai aonde Deus quer. Então para de achar que você se manda. Para de achar que você tem direção própria. Você é como flecha na mão do arqueiro. Você só vai aonde Deus quer. Aí olha só, Mateus 14, 23 diz que, despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Pastor, o que tem interessante em Jesus subir ao monte? Aprenda isso, ninguém chega a lugares altos desprezando lugares baixos. Se você quer chegar em um lugar alto, você precisa valorizar os lugares baixos. Jesus, quando nasceu, mesmo sendo o rei dos reis, ao invés dele ser colocado num trono, ele foi colocado numa manjedoura. Você pode olhar para a sua vida e você pode tentar medir a sua vida pela posição que você ocupa hoje. Mas a posição que você ocupa hoje pode ser pequena, mas eu tenho uma palavra para você: a vitória vai ser maior do que você imagina. Você pode medir a sua família hoje e pode dizer: a posição que eu ocupo é desfavorável, mas eu quero liberar uma palavra: a vitória vai ser maior do que você imagina. Você pode olhar a tua vida financeira, você pode olhar a tua vida profissional, sentimental, emocional, e você pode dizer que a posição que você ocupa é uma posição desfavorável, mas eu quero liberar uma palavra sobre a Devec de Cabuçu: se prepare, porque a vitória vai ser maior do que você imagina. Por que, pastor Alessandro? Porque são em lugares pequenos que Deus faz coisas grandes. E sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida? O que você está vendo hoje pode ser uma gota, mas o que Deus tem para você é um oceano. O que você está vendo hoje pode ser pequeno, mas o que Deus tem para você é coisa grande. Posso liberar outra palavra sobre a tua vida? Se prepare, porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu a coração de homem algum, Deus tem reservado para você. O melhor de Deus vai chegar na tua mão. O melhor de Deus vai chegar na tua casa. O melhor de Deus vai chegar na tua vida. O melhor de Deus vai chegar na tua família. Você vai comer do melhor dessa terra. Por isso que Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra.
Às vezes nós queremos desprezar as coisas pequenas, achando que Deus só trabalha com coisas grandes ou com grandes posições. Mas aprenda isso. Você lembra quando Maria encontra com Isabel? A barriga de Isabel já estava grande. A barriga de Maria estava pequena. Ambas estavam grávidas. Mas a maior barriga era de quem? Mas dentro de Isabel estava gerando um profeta, João Batista. E dentro de Maria, mesmo com a barriga pequena, estava sendo gerado o Rei da Glória. A barriga de Isabel, grande. Mas o que estava dentro, pequeno. Barriga de Maria, pequena. Mas o que estava dentro, então vira para esse irmão e diga para ele: não paute a sua vida pelo momento, paute a sua vida pela palavra que Deus liberou a teu respeito. Oh, aleluia. São de coisas pequenas que Deus cria o grande na tua vida. Escute. Aí a Bíblia diz que, despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus sobe ao monte para orar. E eu aprendo uma outra coisa aqui. Não existe crescimento, vitória e bênção sem oração. Vou repetir. Não existe crescimento, vitória e bênção sem oração. Por isso que Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem... Colossenses 4,2 diz: perseverai na oração. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aprenda isso. Os homens que Deus mais usou e as mulheres que Deus mais usou na Bíblia Sagrada foram homens de oração. Você lembra de Ana? Estéril. Diz que o Senhor cerrou a madre, mas quando ela orou, Deus concedeu Samuel. Você lembra de Elias, naquele embate com os profetas de Baal? A Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu. Você lembra de Josué, que orou e o sol parou? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você lembra de Daniel? Mesmo com o edito assinado contra ele, a Bíblia diz que Daniel entra no seu quarto, abre as janelas para as bandas de Jerusalém, e Daniel, ele ora ao Senhor. Ah, pastor, mas não adiantou Daniel orar. Ele foi parar na cova dos leões. Mas na vida do crente que ora, ele pode entrar até na cova de leão, mas na vida de crente que ora, leão vira gatinho. Vou repetir para você pegar. Na vida de crente que ora, irmão, leão que vem para devorar é obrigado a jejuar. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Oh, meu irmão, Deus conhece a tua vida de oração. Deus sabe, Deus conhece as tuas lágrimas e a tua renúncia. Então se prepare, porque vem vitória da parte de Deus para a tua vida. Escute. A Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao monte para orar. Ele subiu ao monte com quem, irmãos? Subiu ao monte com quem? Sozinho. Então Jesus, eu posso afirmar que Jesus estava orando sozinho? Sim ou não? E quantas são as vezes que nós oramos sozinhos? E Mateus 6,6 diz: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Então aprenda isso, irmãos. Muitas das vezes, as orações mais importantes que nós vamos fazer na nossa vida não são as orações em público.
Mas são aquelas orações produzidas num quarto fechado. Você lembra de Daniel, com o edito assinado contra ele? Ele entra no quarto com quem? Sozinho. Aí eu penso uma coisa, preste atenção comigo. Por que Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus dispensa os discípulos, sobe ao monte para orar. Amém ou não amém? E eu aprendo uma coisa aqui sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus não se faz em grupo. Não, vou repetir para você pegar. Intimidade com Deus não se faz em grupo. Intimidade com Deus se faz no particular do relacionamento com Deus. É bom orar em grupo, é bom orar com uma companhia, é ótimo. Mas a intimidade é produzida no particular. Jesus orou por horas, antes dele partir na quarta vigília da noite, caminhando sobre as águas. E eu aprendo uma segunda verdade sobre intimidade. Qual? Intimidade com Deus não se produz às pressas. Tem muita gente achando que intimidade com Deus se produz nas correrias da vida. Não. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora teu pai. Eu vou falar de mim. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu devia ter meus 17 anos. E eu buscava muito o batismo com o Espírito Santo. Aí, na minha época, tinha lá aquelas canções do Diante do Trono. Tinha umas canções de 15, 20 minutos, que não parava, que misturava com ministração. Eu lembro que eu entrava no quarto, e eu botava aquelas canções e ficava ali, ó. Horas e horas. Produzindo o quê? Intimidade. Posso dizer uma coisa para você? Intimidade com Deus não se faz às pressas. Intimidade com Deus se faz com tempo. E aí, olha só. Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais intimidade você vai ter com Deus. Quanto menos tempo você tiver com Deus, menos intimidade você vai ter com Deus. Então, aprenda uma coisa. Por que Jesus caminha sobre as águas? Pensa comigo aqui. Porque antes dele caminhar sobre as águas, Jesus estava orando. Então, caminhar por cima das águas está associado à tua intimidade com Deus. Aprenda uma coisa, Jesus não age para orar, ele ora para agir. Então, antes de Jesus fazer qualquer coisa, pelo menos nesse texto, você vê Jesus orando. Para depois Jesus caminhar sobre as águas. Mas infelizmente a gente vê pessoas fazendo o contrário, né? Ela age para depois orar. Quando o certo é você orar para depois agir. Aí olha só que interessante, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, versículo 24, porque o vento era o quê? Contrário. Então preste atenção. Às vezes a gente olha as tempestades da vida como produto de desobediência. E existem tempestades que não são produto de desobediência. Existem tempestades que são produto de obediência. Por que os discípulos enfrentaram a tempestade no meio do mar? Porque Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Então a tempestade que eles estão vivendo aqui não é produto de desobediência, é produto de obediência. Então preste atenção. Vamos lá. Obedecer Jesus não significa ausência de tempestade. Mas obedecer Jesus significa
a garantia que o barco não afunda na tempestade. Vou repetir. Obedecer Jesus não significa ausência de tempestade, mas é a garantia que o barco não afunda no meio da tempestade. E eu posso liberar uma palavra sobre a tua casa. Você está em obediência. Você está em obediência a Jesus. Você está obedecendo ao Mestre. Você está obedecendo a palavra de Deus. Então a tua casa não vai afundar. Tua família não vai afundar. Teu ministério não vai afundar. Seus projetos não vão afundar. Ei, meu irmão, sabe quem vai afundar na tua vida? É Satanás e os seus demônios. É o barco do diabo e dos seus demônios que vai afundar. Mas você não afunda. Teu barco não afunda. Tua casa não afunda. E Ele está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. No meio dessa história eu serei exaltado. Sobre a tua vida eu serei exaltado na terra. Ei, meu irmão, Deus está falando contigo. Por mais que o vento seja contrário, por mais que o vento esteja forte, Deus, Ele está te garantindo no meio dessa tempestade. Está garantindo. Mas aprenda isso. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repete: vento contrário. Quando o avião decola da pista do aeroporto, ele não decola com vento na direção do seu destino. Quando o avião decola da pista do aeroporto, ele decola com vento contrário. Porque é o vento contrário que ajuda o avião a subir. É o vento contrário que arranca o avião do chão. E eu queria profetizar algo sobre a tua vida. Se o vento está soprando de forma contrária contra a sua vida, contra a sua família, contra teus projetos, contra os teus negócios, fica tranquilo. É sinal que você vai decolar. Teus sonhos vão decolar, teus projetos vão decolar, teu ministério vai decolar, tua família vai decolar. Ei, meu irmão, aprenda isso. Esse vento contrário não é para te matar. Esse vento contrário não é para te destruir. Esse vento contrário vai te fazer voar. Você vai alcançar as alturas. Ele vai te fazer andar por sobre as alturas. Ei, meu irmão, se prepare, porque vem coisa grande da parte de Deus para a tua vida. Esse vento contrário vai te impulsionar. Mas o texto diz que a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite era a última vigília. Eram 4 vigílias, começava a partir das 6 horas, de 3 em 3 horas. E a última vigília era de 3 da manhã às 6 da manhã. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega, ele chegou na última vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. E por que Jesus sempre chega? Às vezes, quando a gente menos espera. Aprenda uma coisa: é porque Jesus nunca vai te abandonar no momento mais difícil da tua vida. João 11, Jesus, ele vai até em Betânia, quando Lázaro já estava morto de 4 dias, e ele ressuscita Lázaro, porque aprenda uma coisa: Jesus sempre vem no tempo mais difícil da nossa vida. Você lembra quando Jesus vai à casa de Jairo? A filha de Jairo, de doente, ela morre. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha já estava morta. E Jesus chega e ressuscita a menina. Porque Jesus sempre chega no momento mais difícil da nossa vida. Você lembra quando Jesus chega em Naim? A Bíblia diz que a viúva estava indo sepultar o seu único filho.
E quando Jesus chega em Naim, ele toca no esquife. Ele disse para o jovem: levanta-te. E a Bíblia diz que o filho da viúva de Naim, ele ressuscita, porque Jesus chegou na vida daquela mulher no tempo mais difícil da vida dela. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Jesus não te deixa, Jesus não te abandona, Jesus não vira as costas para você. É Ele que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando todos estão dizendo que Ele não vem, que não dá mais, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Ele está dizendo: eu estou chegando para operar, eu estou chegando para curar, eu estou chegando para libertar, eu estou chegando para fazer, eu estou chegando para operar o milagre que tu precisa. Jesus chegou. E Jesus vai caminhando por cima do mar. Jesus poderia ter enviado anjos, mas Ele mesmo vai. Ele mesmo vai socorrer os discípulos, porque Salmo 46:1 diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas pastor, Ele foi caminhando por cima do mar, Ele foi, sim. Jesus não tinha barco, não tinha mar calmo, o vento era contrário, mas Ele vai socorrer os discípulos andando por sobre as águas. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. A oposição não vai parar o movimento de Jesus. Aleluia. Satanás não vai te prender no lugar da calamidade. Satanás não vai te derrotar no lugar da calamidade. Satanás não vai te prender no lugar da derrota, da miséria, da desgraça. Não, não. O socorro vem andando por sobre as águas. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, a partir do verso 1, que eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pelo amor de Deus, levante a mão direita para o alto, se você pode, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Que quando Jesus decide te socorrer, no momento que Jesus decide acalmar a tempestade, no momento que Jesus decide te tirar dessa situação, nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Por isso que Isaías 43:13 diz que antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem tem mão para levantar, levanta e dá um glória. Vai ter uma virada poderosa nessa história. Vou repetir para você pegar. Vai ter uma virada poderosa nessa história. Aqueles que não acreditam no teu milagre, na tua bênção, na vitória que tu precisa, eles vão ver o poder de Deus agindo na tua vida. Irmãos, Jesus não tinha barco, não tinha mar calmo. E pensa comigo, para atravessar o mar sem barco, só se for nadando. Mas quem vem nadando vem por baixo. Jesus não veio por baixo. Ele veio andando por cima das águas. Porque quem vem nadando vem por baixo, Jesus vem por cima. Porque Jesus vai chegar nessa causa, não é por baixo, é por cima. Quando Jesus vier te socorrer, Ele não vai vir por baixo, Ele vai vir por cima. Você não está vendo, mas Ele está vindo, aleluia. Você não está vendo, mas Ele está se levantando na tua direção. E eu quero profetizar algo sobre a tua vida hoje. Jesus está chegando.
Não, pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Jesus está chegando. Pastor, mas eu não estou vendo. Não é para ver mesmo, não, é para crer. Mas a Bíblia diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Escute, olha só. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai encontrar os discípulos, eles não estão nem numa margem, nem em outra margem. O texto bíblico diz que eles estão no meio. E no meio do mar eles estão sendo açoitados. E por que Jesus chega no meio? Porque ele é especialista em chegar no meio. Por exemplo, Jesus foi crucificado. Tinham 3 cruzes. A cruz do meio era a cruz que estava Jesus. Jesus estava, diz Apocalipse, no meio dos 7 castiçais. O texto bíblico diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque Deus é Deus do meio. Mas eu acho interessante que não é o barco que vai até Jesus, foi Jesus que foi até o barco. Não é o barco que vai até Jesus, é Jesus que vai na direção do barco. Ah, pastor, mas esse homem não quer vir para a igreja. Ele não quer vir para a igreja, Jesus vai até ele. Ah, mas pastor, ele falou que não vem. Se ele não vem aqui, Jesus vai lá. Não, vou repetir para você pegar. Se ele não vem aqui, Jesus vai lá. Aleluia, aleluia. Aí o texto diz que na 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Jesus andando sobre as águas significa algumas coisas. Primeiro, aquilo que está tirando a sua paz está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que para você é crise está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que para você é problema está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que para você é um problema que você não tem como resolver, está debaixo dos pés de Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Jesus está pisando nesse problema hoje. Jesus está pisando no desemprego hoje. Jesus está pisando na cabeça dessa serpente hoje. Jesus está pisando na adversidade hoje. Escute isso, irmão. Enquanto você levanta a mão e dá glória, Jesus está pisando hoje. Pelo amor de Deus, recebe isso. Enquanto você levanta a mão e glorifica, Jesus está pisando. Mas pastor, é tão difícil. Eu sei, mas não passa dos pés de Jesus. Pastor, mas o problema é grande. Eu sei, mas não passa dos pés de Jesus. Mas pastor, é complicado, mas não passa dos pés de Jesus. Aí olha só isso aqui. E os discípulos vêm andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos ficaram apavorados. Por quê? Porque eles acharam que era um fantasma. Porque a gente sabe que água não tem densidade para suportar um ser humano em pé. Quem não tem peso nenhum é fantasma, é espírito. Aí Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Sabe qual é a nossa dificuldade com Deus e em Deus? É que nem sempre a gente acredita que Deus é capaz de vencer aquilo que eu não consigo vencer. Escute, eles estão tentando avançar, o vento é contrário, o barco está sendo açoitado pelas ondas. Aí nós, seres humanos, nós dizemos assim: se eu não posso, ninguém pode. Muitas vezes dizemos, nem Deus pode. Mas posso dizer uma coisa com todo respeito? Deus não tem nada a ver com as nossas impossibilidades.
Deus não tem nada a ver com aquilo que você não pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode o que ninguém pode. É Ele quem detém todo o poder. Aí olha só que interessante, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. E isso nos ensina algumas coisas para a gente ir terminando. Primeira lição: Pedro quis fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Pedro quis imitar Jesus. E esse é o primeiro desafio que a gente aprende em ver Pedro andando sobre as águas. O desafio de imitar a Jesus. O desafio de ser como Jesus. De viver como Jesus. E sabe o que Pedro pensou? Se Jesus pode, na palavra dele eu também posso. E eu posso afirmar uma coisa para você: Pedro não andou sobre as águas. Pastor, agora o senhor me confundiu. Pedro andou sobre o que então? Pedro andou sobre a palavra. Pedro só desce do barco quando Jesus diz: vem. Antes de Jesus dizer: vem, Pedro está no barco. Mas quando Jesus disse: vem, aí ele desce do barco. Pedro nos ensina que nós podemos fazer o que Jesus faz. E Jesus está dizendo para Pedro: vem que eu te sustento, vem que eu te garanto, vem que você não afunda, vem que você vai caminhar por onde eu caminho, vem que você vai viver o sobrenatural, vem que você vai viver o impossível, vem que você vai caminhar aonde homem nenhum caminhou. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que está debaixo da palavra de Jesus, ele caminha aonde ninguém caminha. Mas a segunda lição que a gente aprende com Pedro, caminhando sobre as águas, é que é necessário uma mudança de paradigmas. Pedro era pescador, vivia naquelas águas diariamente. Pedro pescava ali. E Pedro sabia muitas coisas sobre água. Pedro sabia pelo menos 2 ou 3 coisas sobre água. Primeiro, a água não sustenta ninguém em pé. A água não tem densidade, ninguém fica em pé na água. Segundo, existem 2 maneiras que a água sustenta o ser humano: boiando ou nadando, nunca andando. Naquele mar agitado, com ondas fortes, ventos fortes, até para nadar e boiar era difícil. Mas Jesus está lá andando sobre as águas e dizendo para Pedro: vem. E agora Pedro vai ter que passar pela transformação do pensamento. Pedro vai decidir o que é verdade para ele. Se verdade era ver e acreditar naquilo que Jesus estava fazendo, ou se verdade era aquilo que ele sabia por experiência. E Pedro, ele não decidiu acreditar naquilo que ele sabia por experiência. Pedro decidiu acreditar naquilo que ele estava vendo Jesus fazer. E eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. Você tem que decidir no que você tem que acreditar. Será que você acredita naquilo que você está vendo Jesus fazer? Ou você acredita naquilo que você sabe por experiência? Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você está vendo Jesus andar por sobre as águas, é porque Jesus está dizendo para você: ei, venha, porque o sobrenatural é para você. Venha, porque o milagre é para você. Venha, porque a vitória é para você. Venha, porque a porta aberta é para você. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Jesus disse: vem. E eu aprendo outra coisa aqui. O que significa esse vem, pastor Alessandro? Aprenda isso.
Esse vem não fala sobre fé. Esse vem fala sobre autorização e liberação. Quando Jesus disse vem, Jesus está dizendo, estou te autorizando. Quando Jesus disse vem, Jesus está dizendo, estou te liberando, pode vir. Eu estou te liberando, pode vir. Eu estou te autorizando, pode vir. Eu estou te autorizando a andar sobre as águas. Eu estou te autorizando a andar por cima do mar revolto. Eu estou te autorizando a andar por cima da tempestade. Eu estou te autorizando a andar por cima das ondas. Sabe o que eu quero liberar para a igreja aqui nessa noite? Deus está te autorizando a andar por cima da tempestade. Ele está te autorizando a andar por cima das águas revoltas. Ele está te autorizando a andar por cima daquilo que veio para tirar a tua paz. Pedro desceu do barco. Repete, Pedro desceu. Aí a gente pergunta, quando Pedro desce, Pedro ele está acessando o ambiente do milagre. E qual é o segredo para acessar o ambiente do milagre? Repete comigo, descer. Sabe por que muita gente não vive milagre? Porque não quer descer. E às vezes o milagre na tua casa está tão simples. A reconciliação está tão simples. É só você descer. Senta e pede perdão. Senta e reconhece o teu erro. Senta e diga que você não é a última Coca-Cola do deserto. Senta e diz que você é limitado. Senta e diz que você precisa aprender. Reconheça os teus erros, reconheça as tuas falhas. Senta e reconheça, desce. Escute, Pedro, para acessar o ambiente do milagre, ele teve que descer. Você lembra quando Deus fala com Jeremias? Jeremias 18. Deus fala, Jeremias, eu quero falar com você. Jeremias fala, opa, estou pronto, sou profeta. Pode ser aqui mesmo? Jesus fala, não. Aí Deus fala, não, aqui não pode não. Mas o senhor quer falar comigo? Eu tenho que ir para onde? Desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh, aleluia, aleluia. Porque enquanto tu não desce, tu não ouve. Enquanto tu não desce, tu não tem a direção do Pai. Enquanto tu não desce, tu não tem a revelação de Deus. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, é tempo de descer. Desce correndo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce. Escute. Pedro ouviu a palavra de Jesus. Eu estou terminando. Pedro está no barco. Pedro ouviu a palavra de Jesus. E Jesus disse para Pedro o quê? Vem. E então ele desce, ele sai do barco. Mas preste atenção, quando ele sai do barco, o vento continua forte. Quando Pedro acessa o ambiente do milagre, o vento continua forte. O mar continua revolto. Aí ele vai e pisa na água. Eu fico imaginando ele pisando. Ele pisa no líquido. Não era sólido, era líquido. E milagrosamente, quando ele pisa, a água sustenta. Para onde
onde Pedro está indo? Quando Jesus disse, vem, Pedro está indo na direção de quem? De Matusalém? Indo na direção de quem? Então tem um segredo aqui. O quê? Água sustenta o pé de quem se move na direção de Jesus. Sabe por que tem muita gente afundando? Porque está indo para a balada, está indo para o adultério, está indo para o pecado, está indo para aquilo que desagrada a Deus, está indo na direção contrária a Jesus. Mas quando você vai na direção de Jesus, quando você pisa, a água sustenta. 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 Pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer, meu irmão, que Pedro estava caminhando sobre o líquido, não era sobre o sólido, mas cada passo de Pedro era um sustento. Cada passo de Pedro era um sustento. E sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Cada passo que tu dá é um sustento que Deus dá. Cada passo que tu dá é um sustento que Deus dá. É Deus quem te garante, é Ele que te sustenta, é Ele que está contigo. Não, peraí, pastor, eu só vou sair se tiver piso. Eu só vou sair se tiver uma rua. Não espere ter piso. Não espere ter rua. Não espere ter porta. É só pisar. É só pisar. Pisa que a palavra sustenta. Pisa que Jesus sustenta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sabe o que é que Pedro me ensina? Nessa plataforma de milagre que tu vai pisar hoje, você não vai caminhar por mérito, você não vai caminhar, pelo amor de Deus, pega essa palavra, levante a mão direita. Nessa plataforma de milagre, você não vai caminhar por mérito, você não vai caminhar por influência, você não vai caminhar por network, você não vai caminhar por amizade, não. Nessa plataforma de milagre, você vai caminhar pela palavra de Deus. Pastor, mas disseram que vão me derrubar, disseram que vão me tirar, disseram que vão fechar a porta para mim. Mentira, porque quem te colocou lá foi o Deus dos exércitos de Israel. Sentindo forte vento, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Antes de Pedro sair do barco, ele já disse, Jesus já tinha dito, o que é que poderia fazer alguém afundar? Não tenha medo. No verso 26, todos gritaram de medo. Aprenda isso. Tem muita gente que não vive a excelência e a vitória na vida porque tem medo. O medo é incompatível com a fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Último lugar. E logo Jesus, estendendo a mão, quando Pedro começou a afundar, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe o que eu aprendo? Que antes de Jesus acalmar o vento, ele acalmou Pedro, segurando na mão e dizendo, por que duvidaste? Porque às vezes, antes de Deus acalmar essa tempestade, Ele quer acalmar você. Está muito nervoso, tu está muito nervosa, está tensa.
está sem paz. Mas aprenda uma coisa sobre paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é estar tranquilo, mesmo em meio à guerra. E Jesus disse uma coisa interessante: deixo-vos a minha. E ele diz mais: a minha paz vos, não vou lá dou como o mundo a dá, nem se turbe o vosso coração. Porque a falta de paz turba o nosso coração. Turba. Tem que ter calma. Calma. Está difícil, eu sei, o vento está soprando. Dá até medo, eu sei que dá medo. Mas calma. Não tem que temer. Para que temer? Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo. Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer? Porque antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou o discípulo, Pedro. E aí, para eu terminar, aí ele segura Pedro e ele sobe para o barco com Pedro. E aí sim, quando está no barco, acalma o vento. Eles começam a viagem sem Jesus no barco, enfrenta uma tempestade. Mas agora, quem está no barco? Jesus. E ele ensina uma coisa, que quando eu estou no barco, fica tranquilo, que o vento eu acalmo. Aleluia. Então aqui no texto você vê duas coisas: Jesus fora do barco e Jesus no barco. O Jesus fora do barco, ele está acompanhando todo o processo da tempestade. Mas quando Jesus entra no barco, Pedro já estava tranquilo. E agora, o que era vento, virou bonança. Aí, eu te faço uma pergunta e eu terminei. Onde é que está a fé que gerou esse milagre? Esse é um milagre que eu acho tremendo. Porque Pedro estava afundando, Jesus repreende Pedro, porque ele não teve fé. Eles subiram para o barco, repreendeu o vento acalmou. E esse milagre, ele não é um milagre baseado em força. É um milagre baseado em fraqueza. Porque às vezes a gente só acha que milagres têm que ser produzidos para uma fé forte, grande, intransponível. Mas às vezes Deus sabe que a nossa fé está assim, ó, piquititinha. Mas você acha que só porque você está com a fé fragilizada, Ele não vai fazer nada por você? Mesmo com a fé fragilizada, Ele vai fazer por você o que você precisa que seja feito. Pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Que tem gente que está aqui assim, com uma fé fragilizada. Você pode até dizer, pastor, minha fé não está boa não. De vez em quando eu oscilo. Às vezes eu estou mais para lá do que para cá. E você acha o quê? Que porque às vezes você está mais para lá do que para cá,
Ele desistiu de você? Ele não desiste de você. Nunca vai desistir de você. Ele vai por você até a cruz. E derramou sangue por você. Porque você é valioso para Ele. O homem pode virar as costas para você, mas Ele não. É Ele que segura a mão de Pedro e diz: Pedro, tu não afunda. E Ele está dizendo para pessoas aqui: tu não afunda, porque sou eu que te sustento. Fica de pé. Vem cá, louvor. Feche os teus olhos aonde você está. Porque você não vai parar. Porque a ordem é chegar do outro lado. E você não vai parar. Cante. Oh, aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Feche os teus olhos e Você cante. não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Posso te dizer o que mais me encanta em tudo isso que eu preguei? Pedro afundando. Preste atenção. Pedro afundando. Porque ele sentiu o vento, teve medo e afundou. Mas o que mais me encanta é Jesus estendendo a mão. E segurando na mão de Pedro. E não deixando ele afundar. Eu olho para a minha vida. Porque um dia Jesus segurou na minha mão. E não me deixou afundar. E pode ser que você esteja aqui hoje, esteja afundando. O Jesus que segurou na mão de Pedro é o Jesus que segura na tua mão hoje. Ele diz: você não vai afundar. Orabaraia Shemes. Porque sou eu que te seguro pela tua mão direita. E digo para você: filha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu quem te esforço. Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te sustento com a destra da minha justiça. E olha como eu seguro na tua mão.
e digo: filha, sou eu que estou contigo todos os dias, e eu nunca te abandonei no meio dessa tempestade. E pode ser que seja você. Você não vai afundar. Você não pode afundar. Porque hoje é o dia que Jesus te resgata, como resgatou a Pedro. E eu quero te chamar para vir aqui na frente. Você que precisa: pastor, eu estou afundando e preciso de Jesus. Eu estou afundando na fé. Eu estou afundando em Deus. Mas Jesus segura você pela mão. Quem sabe você está aqui, precisa voltar para Jesus, ou entregar a tua vida para Jesus, ou fazer uma aliança com Deus. Jesus está aqui, ó, com as mãos estendidas para você. Então vem aqui, vem agora, sai de onde você está. Nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, sai de onde você está e vem aqui, que eu quero orar por você. Mas vem agora, correndo. Vem correndo. Jesus está com as mãos estendidas. Vem correndo, vem. Não pensa não, vem. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Vem, pode vir. Se você veio com essa pessoa, traga ela aqui. Mas venha, Deus tem uma obra para fazer. O que você não pode é afundar. Posso dizer uma coisa para você? Não resista à voz de Deus. Você quer que Deus fale como com você? Você quer o quê? Com letrinha de ouro? Ele já falou contigo hoje. Ele quer mudar a tua vida, transformar a tua história, mudar o cenário que você está vivendo. Mas só vai ser, tudo isso só vai acontecer se você fizer como Pedro fez. Estendeu a mão para ele e falou: socorre, me ajuda-me. Escute isso. Sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja. E eu tenho aprendido uma coisa no meu pastoreio. Eu não entro em crise, irmãos. Não entro em crise, não. Porque tem pastor... Eu já entrei em crise, já. Quando eu dou um aconselhamento, quando eu oriento alguém, e alguém não faz o que eu oriento mediante a palavra, porque eu não oriento fora da palavra. E tinha época que a coisa na vida da pessoa dava muito errado. E eu ficava chateado, em crise. Posso ser sincero? Eu não entro em crise. Se eu estou orientando mediante a palavra, e a pessoa não está obedecendo mediante a palavra, irmãos, o que eu podia fazer eu já fiz. Você entende isso? Diga glória a Deus. Já fiz. Antigamente eu ficava: fulano, faz isso, Beltrano, faz aquilo, não, fulano. Irmão, a Bíblia é clara, é nítida, está ali, está escrito. Você orienta, argumenta, contra-argumenta. A pessoa não quer fazer. Com toda sinceridade, não entra em crise. Porque eu aprendo que a vida é feita de...
e aprenda uma coisa sobre o pastor Alessandro e sobre os pastores dessa igreja e sobre os pastores da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Não tomamos decisão por ninguém. Não vem querer botar na minha conta a decisão que foi tomada, não. Não tomo decisão por ninguém. Tu orienta mediante a palavra. Se a pessoa não obedece, ela não está desobedecendo ao pastor, ela está desobedecendo a palavra. E se desobedece a palavra, vai cumprir com as consequências da desobediência da palavra, não ao pastor. Você entende isso? Diga amém? Então, irmãos, eu estou aqui orientando. Volta para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele vai fazer por você. Não estou pregando placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Não. Pastor não salva ninguém. Padre, não. Quem salva é Jesus. O monopólio da salvação é Jesus. Então, se você está aí hoje, e você ouviu essa pregação, e ouviu essa palavra, e se você quer voltar para Jesus hoje, eu vou te dar só mais um refrão que nós vamos cantar, para você sair do teu lugar, vir aqui na frente, voltar para Jesus, porque Ele quer mudar a tua história. Cantar, vamos cantar. Teu barco parecer que vai naufragar. Pode vir, tá vindo ali. Está balançando pra lá e pra cá. Está causando aplauda Jesus aqui. Seu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que vem, pede licença e vem. Eu quero orar por você. Vem. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono da sai de onde você está. Sou eu. Deus quer mudar a tua história hoje. Sou eu. Escute, estenda a sua mão para cá. Deus, aqui estão jovens, mulheres, homens, moços e moças que estão fazendo um ato que tem agradado o teu coração. Estão aqui hoje retornando para os seus caminhos e entregando a sua vida para ti. E eu te peço, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, escreve o nome deles no teu santo livro e os abençoe. Pai, eu te peço, Senhor, que tu possa ser com cada um deles, firmando os passos deles na tua casa, para que nada nem ninguém os tire da tua presença. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida deles. Abençoe a vida de cada um deles, no nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero dar uma literatura de presente, um livro de presente, anotar o nome de vocês. É só acompanhar nossos conselheiros aqui, é muito rápido. Você pode aplaudir mais uma vez? Vem amanhã no culto da vitória. Parece que essa semana, previsão é ficar chuvinha, né? Durante a semana, tá? Mas, irmãos, a gente sabe que tem lugares que alguns irmãos têm dificuldade. Mas posso dizer uma coisa para você? A gente tem que superar as dificuldades para estar na casa do Senhor. É claro que tá totalmente impossibilitado é uma coisa. Enchente, inundação. Aí tu não vai, é claro, tu não vai se arriscar. Aí eu compreendo perfeitamente. Mas, mesmo com as dificuldades, a gente quer falar mais forte contigo. Sabe aquele dia que você fala assim, rapaz, mas aconteceu tudo para eu não ir para a igreja? É nesse dia que tu tem que vir. Que é nesse dia que Deus tem algo especial para falar contigo. Então, irmãos, mesmo que às vezes com dificuldades, às vezes a rua não tem um pavimento legal, eu sei disso, né? A gente sabe, às vezes, da falta de estrutura aqui de alguns lugares aqui por perto. Às vezes a rua não tem um... Mas, irmãos, vale a pena todo o esforço para estar na casa do Senhor. Então, vem amanhã no culto da vitória,
vem na quarta-feira no culto da família, participe dos trabalhos, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar grandemente. Você entende isso? Diga amém. Queria pedir ao pastor Carlos aqui para orar e encerrar e impetrar a bênção em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho que sair, mas não é por nada não. É que eu tenho que, como eu vou entrar em jejum agora, eu tenho que comer um negocinho agora, porque eu entro em jejum de 12 horas para fazer um exame amanhã, tá? Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Pode dar um aplauso ao Senhor do pastor Alessandro Moraes, amém? Glória a Deus. O pastor cantou aqui, os músicos tudo no banco agora. Ninguém canta mais agora, o pastor canta, já era. Você tem uma semana abençoada, que Deus possa abrir portas na sua vida essa semana, que quem está desempregado aqui, Deus possa dar resposta de porta de emprego essa semana, que Deus possa surpreender você, sua família, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe a sua família, vá em paz.